Nossa, começamos! Estamos ao vivo, momentos finais desse evento lindo. Estamos ao vivo aqui. Time da Loft, eu adorei. Estava falando aqui com o Manu que eu adorei o que ele falou disso, da gente manter os relacionamentos. E eu acho que os relacionamentos transcendem assim, as empresas, transcendem os produtos. Eu acho que a gente continua falando com gente que a gente trabalhou às vezes 15 anos atrás. Então eu acho muito legal esse pensamento de relacionamento. Eu achei muito, muito massa isso. Temos perguntas, ó. Vou puxar umas perguntas que tem aqui. Depois, não esqueça de colocar perguntas no chat daqui também, hein? Enzo, manda suas perguntas, cara. Ó, tem uma pergunta só sua, cara. Você tem que mandar mais pergunta aqui, cara. E, inclusive, o próprio Enzo perguntou o seguinte: como que funciona a organização dos times? E qual é o papel da pesquisa na rotina dos designers? O que vocês podem falar sobre isso? Sim. Boa, Enzo, obrigado aí pela pergunta. Vou falar um pouquinho da organização e o papel de pesquisa, mas a Júlia pode me complementar. Ela é uma designer que faz bastante pesquisa e usa muito desse recurso no dia a dia dela. Basicamente, a gente acredita que o design é um pilar dentro da companhia, então a gente atua de forma transversal, né? Então, tipo, a gente é uma área, não fica dentro de produto, de marketing, de outras áreas assim. Então, a gente tem designers que atuam focados em produto e outros designers que atuam de forma transversal, ajudando o time de marketing, design ops também, que está dentro do nosso time e ajuda produto, mas também outras áreas da companhia, como operação. Eu acho que a Marina, que é essa pessoa, como ela falou um pouco na apresentação ali, ela atua muito bem conectando essas pontas. Então, a gente tem esse design de produto, dentro de uma EPOD, como a Júlia falou, né, então, tipo, como se fosse uma tribo, acho que fica bem mais familiar. Então, a gente tem designers de produto, tem content design, como se fosse uma UX writer. A gente tem também uma researcher e service, dentro de uma tribo específica focada em um objetivo. Então, é dessa forma que a gente está meio estruturado. A gente imagina como evolução ter uma pessoa de motion também, uma pessoa ilustradora, para potencializar mais o que a gente entrega. A gente acredita também que isso é experiência, do jeito que a gente mostra dessa forma. E como que pesquisa no dia a dia, tipo, falando muito... tem dois lados, né? Então, tipo, tem uma pessoa que fica muito focada dentro de uma tribo e tem design ops que serve para potencializar ali a gente ser mais ágil e conseguir ter mais qualidade na hora de fazer pesquisa. E aí, Júlia, pode comentar um pouquinho, eu acho que seria legal você compartilhar com a galera como que você usa esse recurso e como esse recurso é utilizado no nosso dia a dia. Boa, Manu. Então, acho que só complementando, voltando aí para quando você comentou de squad, dentro dessa camada de pod, a gente tem uma pessoa de research, então ela consegue auxiliar todos os designers nessas squads menores, né, que estão olhando para uma etapa específica ali da jornada, e também conduzir pesquisas maiores por estar numa posição mais cross, né, que também agregue muito para a iPod e para áreas diferentes. Então, na minha rotina, eu tenho alinhamentos semanais com a Mel, que é a nossa researcher da nossa iPod. Então, ela consegue me auxiliar para conduzir uma pesquisa, fazer um recrutamento. Então, eu consigo fazer isso em parceria sempre com ela. Então, é super legal porque eu consigo aprender muito com ela no dia a dia e a gente se ajudar. Então, tanto o percurso, né, da pesquisa quanto o resultado fica muito melhor. E a gente também consegue contar com Design Ops. Então, a gente tem essa estrutura aí de research super forte e também consegue atuar com toda a autonomia aí em qualquer pesquisa que a gente precisa fazer. Eu queria pegar uma pergunta que está aqui, depois eu volto na pergunta que está lá, porque a pergunta é complementar dessa pergunta de vocês, que é qual a diferença entre tribo e EPOD, assim. Eu sei que vocês acabaram de comentar sobre isso, mas só para reforçar ali a pergunta que o pessoal fez. Boa. A gente colocou EPOD, vem de um modelo bem parecido com a Open Door, eles estão muito focados nisso, mas é justamente para juntar o time de operações, assim.
porque a gente não tinha, a empresa começou com todo o time de operação. Então, por exemplo, para a gente comprar, reformar e vender, a gente já fazia isso em uma escala muito menor de uma empresa chamada Maison. Então, a Loft queria resolver esse problema em larga escala. E a gente, quando o Florian e o Martin entraram na Loft, então, tipo, eles compraram, vamos dizer, toda a inteligência e todos os processos que essa empresa já fazia em pequena escala. E, assim, o time era bem focado em operações sem tecnologia, né? Então, tinha esses dois lados. E aí existia vários conflitos com isso, né? Então, a Mari até comentou sobre se é uma empresa muito derivada por Ops e tudo mais. Só que a gente agora é uma empresa de tecnologia. Então, a gente precisava trabalhar junto, né? Então, a gente juntou. Então, basicamente, a diferença é que tem um time de operação dentro do objetivo que é para resolver uma jornada do cliente. Por exemplo, eu e a Júlia, a gente trabalha na iPod de plataforma. Então, cuida toda a experiência do comprador e do vendedor. Junto com o time de operações também que atende ou resolve uma etapa da jornada desse cliente offline, vamos dizer assim. Então, essa é a diferença. Só incluímos dentro de uma tribo o time de operações. Eu diria que é como se a iPod fosse a evolução de uma tribo, né? A gente começou a entender que os papéis tinham que ser um para um, e antes não era bem assim, né? Então, num primeiro momento, operações sobressaía, depois, em alguns momentos, quando a gente falava muito de tech sobressaía. Então, foi muito uma virada também de mindset de que a gente deveria fazer um para um, né? Design tem o mesmo peso que produto, que operações e que engenharia. E aí, até para mudar um pouco a mentalidade no geral e começar a todo mundo entender que a importância ela é igual de todas essas frentes, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E depois a Marina até perguntou no outro chat aqui quantas pessoas de design tem em cada iPod, assim. Legal. Depende muito, assim, depende da maturidade do contexto que a gente se propôs a resolver. Por exemplo, a iPod de plataforma, quando você abre o site da Loft e olha lá os apartamentos para vender, ou então também quando você olha para comprar um apartamento, toda essa visão é da iPod, a iPod de plataforma que cuida. Então, é a iPod maior que a gente tem na Loft. Hoje são 10 designers. Tem uma pergunta boa, agora é a pergunta do outro chat que está aqui. E eu sei que vocês ouviram o nome secreto aqui. Acompanhei que vocês lançaram um banco de cadastros para pessoas participarem de testes da Loft. Vocês podem falar um pouquinho sobre os aprendizados e o processo de construção disso? Está funcionando como vocês planejaram? Aí vou acrescentar uma pergunta. Alguma coisa funciona como a gente planeja? Aí, assim... Eu posso pegar essa. Edu, nunca funciona como a gente planeja, mas a gente também fala muito que não funcionar como a gente planeja é uma grande vitória, né? Então, foi muito legal, porque o time de pesquisa... DesignOps nasceu com pesquisa só, né? Pesquisa foi a primeira disciplina de DesignOps, e a gente fazia pesquisa meio na raça, assim, no primeiro momento. Então, a gente, recrutamento era um drama, a gente tinha muita dificuldade de recrutar. Às vezes a gente ligava, às vezes a gente dava um jeito de mandar WhatsApp, ficava tentando ver quem teve experiência boa, ruim. E aí, basicamente, essa estratégia de recrutar pessoas pelo LinkedIn foi uma tentativa de o que a gente chama de base pirata na Loft, no nosso time de pesquisa, que era para tentar trazer pessoas que queriam mesmo falar, que queriam fazer teste de usabilidade. Então, a Elisa, que é a nossa especialista de pesquisa no time de DesignOps, testou isso. E foi muito legal, porque teve uma grande adesão. Então, sim, por um lado, foi super válido, assim, a gente conseguiu fazer vários testes de usabilidade com pessoas da base, mas hoje a gente tem um outro problema de LGPD, que é uma coisa que está muito forte ali na Loft também. Então, a gente está tendo que adaptar tanto essa base como todo o nosso formato de recrutamento para que a gente não tenha esse tipo de problema. Então, deu certo, foi super legal, muitas pessoas engajaram, a gente tem muitas pessoas cadastradas nessa base, mas o desafio hoje é a gente atender todos os requisitos de LGPD para que a gente garanta que a gente esteja confiança nos dados e tudo mais. Então, acho que é esse momento que estamos agora.
E não ficar burocrático também, né? Exato. Esse é o desafio, né? Como que a gente faz um balanço entre as coisas, né? Então, a gente tá tentando, por exemplo, agora usar nossos canais de atendimento para tentar recrutar clientes, porque os nossos canais de atendimento já estão num processo de adequação à LGPD, então a gente sabe que aqueles dados que a gente coleta ali são dados que a gente já, que são confiáveis, que a gente já tem toda essa adequação. Então é isso, a gente está meio que nessa questão de tentar não burocratizar, trazer pessoas que queiram testar sempre, mas também com confiança dos dados pessoais e tudo mais. Tem muito bom. Aliás, está cada vez mais forte toda essa discussão de proteção de dados. Então, tudo a gente pôs um elevado a 2, todos os problemas de design que existiam, né? Então, elevado a 2, elevado a 4. Tem uma pergunta aqui do Caio, que fez uma palestra linda agora há pouco. Como foi a virada de chave entre CX e Service? E como tem sido o entendimento dos papéis e responsabilidades por parte do pessoal de produto? Boa. Bom, vou falar sobre essa também. A parte do entendimento de papéis é um desafio até hoje, assim. A gente ter começado como CX no time de design foi muito uma coisa que aconteceu. Então, o nosso time ele foi crescendo muito dentro de necessidade e oportunidade, né? Então, conforme as coisas foram acontecendo, a gente foi adaptando e entendendo qual era a melhor forma de fazer as coisas. Num primeiro momento, a gente já tinha CX em Ops, como eu e a Júlia comentamos, as duas, a gente trabalhava lá, e a gente entendeu que dados de cliente eram muito valiosos também para o nosso processo de design, e foi assim que CX entrou para o time de design, né? Olhando para dados e trazendo isso para o dia a dia dos designers. E aí, quando a gente começou a evoluir essa frente, a gente começou a fazer muitos mapeamentos de jornada, juntar essas coisas também com uma visão holística, e a gente começou a entender que tinha muita sinergia com o service design, com a disciplina, né, como ela é na teoria e na prática. E, ao mesmo tempo, a Loft estava crescendo e a gente começou a estruturar um time de CX fora do time de design para olhar para isso especificamente. Então, foi muito do crescimento da empresa, e aí a gente fez essa virada num momento em que CX precisava ser uma área bem maior. Como a gente comentou, a gente começou a virar uma empresa customer-driven conforme ela foi crescendo, e a gente precisou criar essa área de CX à parte. E aí, assim, o Service Design nasceu, e os entendimentos de papéis foram muito crescendo juntos, né? Então, num primeiro momento, a gente ficava 100% em Design Ops, tanto CX como Service Design. Conforme a gente foi crescendo a nossa estrutura para iPods, a gente entendeu que Service também era uma função que poderia ser holística no nível iPod. Então, o Service Design na iPod, ele fica naquele contexto, mas ele também tem uma visão holística por todos os squads da iPod. Então, meio que os times estão crescendo desse jeito, né? Conforme a gente vai crescendo como empresa, a gente vai entendendo melhor as necessidades, como a gente pode agregar valor cada vez mais e organizar os times em cima disso. Muito bom. É complicado, né? Porque uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Tem uma pergunta aqui, aliás, engraçado, porque essa pergunta não apareceu, ninguém fez essa pergunta. Deixa eu só, antes da pergunta, só falar uma coisa. Enzo, não vai dar tempo de responder suas outras perguntas que estão aqui, mas entre em contato com o pessoal para passar as perguntas depois no LinkedIn, porque o Enzo perguntou outras coisas, com as perguntas assim. Ele tem uma pergunta tão grande aqui, se eu ler a pergunta dele aqui, já vai dar 4 horas da tarde. Enzo, adorei, estou zoando, mas depois copia e cola para eles, cara, para não perder do chat. Depois você passa para o pessoal. Mas tem uma pergunta aqui da Marina que é muito legal, assim. Como que vocês levam os modelos de carreira em Y? Boa, legal, boa pergunta. Aqui na Loft, a gente fala que chega um momento da sua carreira, principalmente quando você vira um sênior, você precisa escolher qual caminho que você deve seguir, né? Então, aqui a gente tem 2 trilhas, que é uma trilha muito mais de gestão. Foi uma trilha que eu escolhi. Na verdade, não escolhi sozinho. Foi uma ajuda junto com o meu líder na época, que foi o Capelo, e era muito de descobrir o que eu queria e tudo mais. Eu acho que faz parte para vocês que estão pensando
ou tiver que escolher, é um momento difícil, é normal, tá? Então não se desesperem, bate um desespero. Mas aqui na Loft a gente tem esses dois caminhos, né? Um lado de gestão, onde você tem que cuidar das pessoas, você é responsável por avaliar, por direcionar, e tem outro caminho que é de especialista, que a gente está chamando. Essa pessoa ela faz parte da liderança também, que a gente acredita que essa pessoa influencia diretamente na avaliação. Ela não é responsável na prática por avaliar, mas ela influencia demais pelo fato de estar mentorando ali no dia a dia. Então, e aí depois que você vira especialista, você tem uma carreira até meio que até de director, vamos dizer. Então, tem 2 levels para cima ainda, tanto para o lado de gestão quanto para o lado mais especialista. Então, funciona dessa forma. E cada EPOD / tribo, a gente tem um design lead e um design especialista, que é justamente para potencializar os designers que estão na squad no dia a dia e ajudar a eles conseguirem desenrolar os desafios, né? Então, e assim, é muito no time, às vezes a gente não sabe, às vezes a gente vai trocando. Acho que a colaboração nesse momento é muito importante. Mas, falando da sua pergunta, são assim que funciona aqui na Loft, essa carreira em risco. Acho que só comentando também o que o Manu falou, acho que eu, como designer também ali dentro da squad, né, é muito legal você ver como você consegue ter essa equipe junto com você no dia a dia, sabe, para os seus desafios. Então, é o Manu como lead olhando a sua carreira, ajudando você nos desafios, tendo uma pessoa ali para compartilhar o que está acontecendo na sua squad, no seu dia, pessoal. Então, tipo, é um momento super legal que a gente consegue ter e conversar sobre essas coisas. E a pessoa especialista também, né? Então, você consegue ter ali pessoas que te desbloqueiem muito no dia a dia e estão dispostas a te ajudar. E eu acho isso incrível no nosso time. E eu sinto que em todas as EPODs a gente consegue ter o mesmo, né? Então, é super legal trabalhar dessa forma. Muito legal, muito legal. Gente, adorei. 4 horas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai depois mudar para a sala, que é a sala que a gente vai fazer o encerramento. Eu queria agradecer, pedir para vocês que estão aí no chat, mandar vários corações coloridos para todo mundo, para dizer que vocês gostaram e curtiram esse nosso último bate-papo. Queria também falar assim, se vocês querem fazer alguma pose, o pessoal do Mercado Livre fez uma posezinha assim, a gente pode fazer uma pose de corações, se vocês quiserem para tirar foto, marcar para a gente colocar. Tira foto, gente, tira print da gente, vocês marca Loft, todo mundo lá no Instagram, tem lá um Instagram só do time de design, que a gente sabe que time de design tem que ter Instagram. Mas, botam corações, enchem de corações, tirem print, coloca lá. Eu amei participar, acho que todo mundo que está aqui está super feliz também. Depois a gente vai lá para... lá, o Manu já colocou ali o Insta no chat. Eu vou entrar lá na outra sala só para trazer o Edu e a Lu aqui. Aí a gente vai para lá para a gente dar tchau, mas obrigado, gente, por vocês terem ficado e obrigado por vocês terem topado seu último time a se apresentar, assim, falar assim, nossa, estamos no sábado, que canseira. Brigadíssimo, tô indo para lá. Tchau, gente, até daqui a pouco.